Bom dia a todos. Estava com saudades desse friozinho na barriga para fazer o PIN Debate. O último encontro com vocês foi em dezembro de 2020, né? Então, estamos começando um novo PIN Debate. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Letícia, eu sou enfermeira e componho o Grupo Técnico Estadual e vou conduzir no dia de hoje o PIN Debate, que tem como tema o impacto da pandemia na primeira infância. A gente já tem várias pessoas já entrando, né? O pessoal de Guaíba está acessando, Santa Bárbara do Sul, que é o município da 9ª Coordenadoria, ao qual eu acompanho, também já está presente, visitadoras de Sapucaia do Sul também estão conosco, Jaguarão, né, um município que eu também já acompanhei por um tempo, visitadora do PIN Criança Feliz de Jaguarão. Neide Valdomiro Peruso, visitadora de Nova Bassano, também está conosco. Peço que vocês sempre se identifiquem, coloquem o município que vocês estão, o estado, né, porque a gente tem algumas pessoas de outros estados que também estão conosco, às vezes. E se vocês são trabalhadores da saúde, da educação, da assistência social, também é legal a gente saber, né? Então tá, bom dia a todos e todas, Balneário Pinhal também está conosco. Então, bom dia a todas, meu nome é Letícia Ratukevich Boeira, eu sou enfermeira e atuo no Grupo Técnico Estadual do Primeira Infância Melhor. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos e loiros, estou vestindo uma blusa preta, né, de gola alta, e estou na minha casa em Porto Alegre, né? Estou atrás, se vê uma parede branca, uma porta de madeira, e à minha direita uma janela, que é da sala da minha casa. E ao nosso lado a gente tem a intérprete de Libras, a Alessandra Goulart, e temos também uma outra intérprete que vai nos acompanhar no dia de hoje também, que é a Sharon Costa, né? Seja bem-vinda, Alessandra. Seja bem-vinda. Então, a Alessandra é uma mulher branca, de cabelos negros. Os cabelos estão presos hoje, né? Está usando uma blusa preta, usa óculos também, e ao seu fundo tem uma parede preta. A Sharon, não sei, depois vai entrar conosco também no ao vivo, né? A Sharon é uma mulher branca, de cabelos negros, ela usa óculos, e ela vai estar com uma blusa preta, também vai estar na sua casa. Atrás dela, eu acho que vocês vão ver uma parede branca. A audiodescrição que acabamos de fazer, de realizar, né, faz parte do posicionamento do Primeira Infância Melhor, de valorização das diferenças e promoção da inclusão de todos os públicos. Além da audiodescrição e tradução de Libras, contamos também com legendagem automática, que você pode ativar nas configurações do Facebook ou YouTube, quando estiver assistindo. Já estamos com 130 pessoas, o Bruninho colocou para nós agora. Bruno, Marlo, Heloísa estão nos bastidores, né, ajudando na elaboração e também na apresentação do nosso PIN Debate de hoje. Canoas também está conosco, o pessoal de Canoas, de Guaíba, né, em peso, o pessoal de Guaíba fazendo parte do chat, né, acompanhando a transmissão também. Jaguari está entrando também conosco, o pessoal do CRAS de Guaíba, né, o pessoal está se identificando, o André Costa, que é do Centro de Referência e Assistência Social do CRAS Zona Sul de Guaíba. Sejam muito bem-vindos, o pessoal de Vacaria também, Seberi, que é da região norte do estado, também está conosco, de Quevedos, né, Andréia, visitadora de Quevedos que fica ali na região, no coração do Rio Grande do Sul, né, perto de Santa Maria. Quem mais vai entrando conosco? O PIN Debate é uma estratégia de comunicação adotada para dialogar, sensibilizar e multiplicar conhecimentos sobre a primeira infância durante o período da pandemia do Covid-19. Além de uma ferramenta importante de advocacy pela primeira infância, é também uma ferramenta de formação e educação permanente. E a gente espera que todos os materiais possam chegar às equipes municipais, aos visitadores, aos monitores e supervisores e aos representantes do grupo técnico municipal.
e assim como aqueles que se sentirem tocados pelos temas que a gente está trazendo nos PIN Debates desde 2020, né? Em 2021, o PIN Debate deve acontecer mensalmente, né? Nós estamos fazendo somente uma vez por mês, sempre na última quarta-feira do mês, e sempre das 10 às 11h30, né? Transmitido pelas redes do PIN, né? E também dos parceiros que estiverem conosco. Estamos com 170 pessoas. Olha, está aumentando. São Francisco de Assis também está conosco, o pessoal de Pelotas também está conosco, o Primeira Infância de Planalto, que também é na região norte do estado, também se faz presente, a Núcia, a Jaqueline de Pinheirinho do Vale, né? A Jaqueline trabalha provavelmente com a Cleusa de César, que foi nossa colega, trabalha no Primeira Infância Melhor de Pinheirinho do Vale também. Sejam todos bem-vindos. Massambará está conosco, Feliz está conosco, Cacequi. Vão entrando, pessoal, manifestem-se, façam perguntas, comentários, né, que a gente depois vai trazer para os nossos convidados. Alvorada também está conosco. Então, hoje nós também estamos sendo transmitidos pelas redes da Secretaria da Saúde e no Facebook e YouTube do PIN. Vou aproveitar enquanto o pessoal está entrando também para fazer alguns lembretes, né? Lembrar da importância da vacinação do Covid-19, né? Se você já tomou a primeira dose e você está tomando uma vacina que tem 2 doses, não deixe de fazer a segunda dose, né? É importantíssimo a vacinação ser completa com a primeira e segunda dose. E depois da dose da Covid, se você tem que contar um intervalo de 14 dias, você deve fazer também a vacina da influenza, que as pessoas normalmente chamam de vacina da gripe, tá? Então, é importante as 2 vacinas, a vacinação completa do Covid-19 e a vacinação da influenza ou vacina da gripe. Temos também o pessoal da Bahia, o Henrique Alves, da Bahia, está conosco também. Seja bem-vindo, Henrique. O tema do nosso encontro de hoje, né, já que nós estamos no PIN Debate, temos que falar desse tema também, o impacto da pandemia na primeira infância. O tema tem nos trazido muitas dúvidas e incertezas, né? Qual o impacto para as crianças desse isolamento que a pandemia está nos trazendo, né? Será que hoje já temos a dimensão dos problemas causados por esse isolamento, pela essa pandemia? O que uma política pública como Primeira Infância Melhor pode promover, né, junto às famílias para minimizar esses danos? Recentemente, esse tema já foi abordado num telejornal aqui do Rio Grande do Sul, a qual uma das nossas convidadas esteve presente, e no final de semana passado também fez parte de um jornal de circulação aqui do Rio Grande do Sul que trouxe esse tema também. Então, era um tema que está muito vivo, né, muito forte, né, em todos nós, e era um tema que a gente precisava trazer para o PIN Debate também. Estamos com 190 pessoas já assistindo o PIN Debate conosco. Para conversar conosco, então, na manhã de hoje, a gente trouxe 2 convidadas muito especiais. Então, convidamos, né, e aceitou nosso convite a Mariana Luz, né, que vai estar conosco agora de manhã. Também dividimos essa conversa com a equipe municipal do Primeira Infância Melhor do Criança Feliz de Guaíba, representada pela Vanessa Russi Fiorini, que é a coordenadora do PIN do Criança Feliz de Guaíba. Sejam bem-vindas, gurias. Então, para iniciar, sejam bem-vindas. Vocês não tinham aparecido ainda. Sejam bem-vindas, gurias, tá? Então, para iniciar o nosso diálogo na manhã de hoje, a gente vai convidar a Mariana Luz, que é CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que vai apresentar a pesquisa realizada pela Fundação, que avaliou os impactos da pandemia na primeira infância. Muito obrigado, Mariana, nossa parceira. A Fundação é um estímulo para nós também, ao nosso trabalho, né? Um parceiro nosso também. A palavra está contigo agora, tu tem 30 minutos para a tua fala, e eu gostaria que tu iniciasse, então, pela tua audiodescrição. Teu áudio está fechado, Mariana. Não, ainda não. Não.
Não te ouvimos. Não. Vamos fazer o seguinte, então, vamos começar pela Vanessa, né? E aí depois a gente chama a Mariana para a tela, tá bom? Então, vamos iniciar pela Vanessa. A Vanessa Fiorini, né? É a representante do PIN, do Criança Feliz de Guaíba, é coordenadora desse município, né? Do PIN do Criança Feliz de Guaíba. Bem-vinda, então, Vanessa. Vamos te pedir, então, para te iniciar a tua apresentação, fazendo a tua audiodescrição. Seja bem-vinda. Obrigada, Letícia. Bom dia, então, a todos e todas. Eu sou a Vanessa, então, sou psicóloga e estou coordenadora, né, dos programas Criança Feliz e PIN aqui do município. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos também, estou com uma blusa coral, estou no escritório da minha casa aqui em Guaíba, e as paredes são cinzas e tem alguns livros nas prateleiras atrás de mim. Vocês podem enxergar. Então, né, fiquei imensamente feliz com esse convite, né, o pessoal pensou, então, no município de Guaíba, porque nós tivemos essa particularidade de implementar, né, os programas PIN e Criança Feliz junto com a pandemia da Covid-19, e aí hoje, então, eu vou trazer um pouquinho dessa nossa experiência para vocês, né, para que a gente possa dividir um pouquinho do que foi esses desafios e possibilidades, então, de implantar o PIN Criança Feliz durante esses tempos de Covid-19. Málio, tu consegue colocar a apresentação? Obrigada. Então, acho que, né, já trouxe um pouquinho do título para vocês e agora eu vou dividir sobre esses desafios. Pode passar para a próxima. Então, eu queria contar um pouquinho primeiro desse contexto, né, do que foi esse processo. Então, nós tivemos a adesão efetiva ao PIN e ao Criança Feliz em Guaíba em fevereiro de 2020, né, e nesse mês de fevereiro nós fizemos primeiramente esse processo de contratação, de compra de materiais, então, para que a gente pudesse iniciar os programas, né, e também capacitação minha enquanto supervisora naquele momento. Só que daí, no dia que os estagiários chegaram, então, dia 18 de março de 2020, um dia depois houve todos aqueles decretos municipais, né, colocando o fechamento devido à questão da Covid-19. E pegos de surpresa, então, com isso, né, e com os programas recém-implementados no município, tendo um desejo muito grande de realizar um evento para que a gente pudesse fazer essa inauguração, né, e com todos os profissionais muito novos nessa empreitada, inclusive eu, né, eu e os estagiários naquela época, nós, então, nos vimos no meio desse desafio da Covid-19 com tudo muito novo. Aí eu quero contar um pouquinho, então, que desafios principais foram esses. Pode passar. Eu separei aqui, então, 4 principais desafios para dividir com vocês e contar um pouquinho da nossa história, né? A gente entendeu, então, que seria a capacitação, foi um dos grandes eixos, a captação, o diálogo intersetorial e a formação da equipe. Pode passar para o próximo. Sobre a capacitação, a gente ficou um pouco paralisado, né? Acho que essa foi a primeira sensação, o primeiro sentimento de todos, né, diante da pandemia. E diante daquele grande desafio, então, na época, a Marília era a nossa GTE, né, que nos deu um suporte imenso, assim, e foi nos ajudando a encontrar um caminho possível dentro desse novo normal, né? E nós iniciamos, então, fazendo seminários online, né, como uma forma de não parar. Então, nós vamos seguir, vamos capacitar, porque naquele momento ninguém sabia quanto tempo a gente ia demorar, então, né, para passar por esse percurso da Covid. E nós iniciamos pela questão dos seminários semanais online, naquela época, fazendo mais de uma vez por semana, estudos continuados, para que os visitadores pudessem estar capacitados quando fosse possível iniciar essa captação, que é um outro desafio
perfil que eu vou comentar depois. Então, na época, também foram disponibilizados cursos da Unicef, no site do Ministério da Cidadania. Também a Marília esteve conosco em 2 momentos, né, nos capacitando com relação aos temas pertinentes ao PIN. Eu também, na época, a partir dos temas do Guia do Visitador, e a própria, então, Gisele, que era também nossa GTM da saúde, falando de temas da nutrição. E isso, né, o que a gente consegue destacar de positivo desse período, né, foi os estudos semanais, que foram uma estratégia que a gente implementou e que seguiu até hoje, né, de fazer semanalmente. Os estagiários, eles têm um banco de estudos, que seria uma biblioteca, então, online, no qual eles colocam cards e materiais atualizados para que eles possam dividir com as famílias que são atendidas no modelo híbrido, né, ou para levar impresso nas visitas domiciliares, né. Então, isso se perpetuou, e assim como os seminários que hoje a gente já consegue desenvolver de forma presencial, como está na foto ali de baixo, né, porque nesse momento a gente tem um espaço grande, é possível fazer com distanciamento social, e a gente ainda segue com os seminários quinzenalmente. Então, isso trouxe para a nossa equipe toda essa questão da atualização e do estudo muito forte, que a gente considera muito importante. Pode passar. A captação, eu acho que o maior desafio de todos, assim, né? Como nós vamos fazer captação de forma remota, né? Essa era uma angústia, assim, muito grande, justamente por essa questão de ser um programa novo, né? De as pessoas não conhecerem, das pessoas estarem acessando menos os serviços nesse momento de pandemia. Então, na época, em junho de 2020, a Marília também, eu vou falar bastante da Marília, porque ela foi muito parceira nesse momento, ela nos trouxe a ideia, a estratégia de Caxias do Sul, que estava ampliando para um novo território os programas naquele momento, né? E isso iria de encontro com a nossa vivência aqui de Guaíba. Então, eles estavam indo até as unidades de saúde fazer o convite para as gestantes nas consultas pré-natal, porque esse era um momento que elas já se deslocavam e era uma oportunidade de poder se apresentar pessoalmente, né? Porque tem toda essa dificuldade de tu ligar e apresentar um programa pelo telefone para as pessoas. Então, assim, nós fizemos. Em junho de 2020, nós iniciamos esses convites nas unidades de saúde, estratégia de saúde da família do território da Zona Sul de Guaíba, né? E deu super certo, assim. Então, em julho, nós já começamos os atendimentos na época remotos, né? A gente não tinha ainda a liberação da vigilância sanitária para poder iniciar as visitas domiciliares, o que só aconteceu em novembro. Tá, então em novembro nós tivemos todo um processo de capacitação com relação ao uso de equipamentos de proteção individual. Foi elaborado um protocolo, né, para a equipe dos programas do PIN e do Criança Feliz municipais, e aí os nossos visitadores puderam começar efetivamente a fazer as visitas, né? Então isso ficou a critério das famílias, as famílias que se sentiam mais à vontade com o contato telefônico, nós seguimos remoto ou híbrido, ou migramos para o presencial, porque a gente sabe também que nós temos um público muito vulnerável e que por vezes não consegue ser atingido somente pelo remoto, né? E em janeiro de 2021, então, nós iniciamos uma busca ativa pelo cadastro único, tá? E aí, da Zona Sul do município, e fomos em loco, realmente fazendo visitas domiciliares e captando dessa outra forma. Então, conforme a pandemia foi permitindo, em alguns momentos que não tínhamos tantos casos assim, nós também conseguimos desenvolver outras estratégias. Então, tudo sempre muito nessa adaptação e nesse caminhar junto. Pode passar para o próximo. Aqui tem algumas fotos para dividir com vocês. Essa primeira foto sou eu e a visitadora Maria Eduarda nos primeiros convites que nós fizemos numa unidade de saúde, com o folheto do PIN, aquele pequenininho para entregar e deixar para as famílias. Essa segunda foto, então, são os guias da gestante das famílias. Na época, nós só estávamos podendo fazer os atendimentos de forma remota, então nós deixávamos esses guias nas unidades para elas retirarem quando fossem na consulta pré-natal. E para que a gente pudesse se aproximar, então nós desenvolvemos uma estratégia de que os visitadores fazerem cartinhas para as gestantes, né? E às vezes já tinha algum outro acompanhamento na mesma família, então nós deixávamos isso, e foi algo muito legal, assim, para poder aproximar também os visitadores das famílias. E a terceira foto ali está a visitadora Júlia fazendo os primeiros atendimentos remotos na sala dos programas. Pode passar.
Um nó, assim, crítico, né, que a gente identificou, que por isso trazer como desafio aqui, foi o diálogo intersetorial entre as políticas públicas. E por que eu digo isso, né? Porque todas as políticas estavam muito imbuídas em conseguir dar conta das demandas, né, dessa avalanche de demandas em um contexto completamente diferente. Então, a gente precisou muito tentar articular isso de alguma forma para poder, então, ter esse resultado final melhor, né, do acompanhamento dos programas às famílias. Então, no quesito da política de saúde, né, que eu vou falar das 3 principais políticas que compõem os programas, né, quanto à saúde, então, nós tivemos esse grande desafio com as estratégias de saúde da família e com as unidades básicas de saúde, porque as equipes estavam muito voltadas, né, a essa questão toda do atendimento à Covid. Então, nós tivemos que fazer vários processos de sensibilizações com as equipes municipais, né, esse processo de retirar as listas de consultas e fazer todos os filtros também que a nossa equipe fazia para conseguir alcançar as gestantes. E esse ano a gente está avançando muito em reuniões e novas tratativas agora com um comitê gestor mais forte, que é algo que eu vou mostrar quando eu falar da equipe. E quanto à assistência social, então, por eu estar inserida nessa política, eu acho que isso facilitou muito, porque na época eu era a profissional que estava mais à frente, assim, dos programas. Nós tivemos, então, uma estratégia de divulgação com os centros de referência de assistência social do município, que são 2, né, e com o CREAS, e fizemos também a sensibilização das equipes sobre o público-alvo. Então, está o tempo todo reforçando, né, que nosso público são gestantes, são crianças de 0 a 3 que estejam no cadastro único e são crianças de 0 a 6 que sejam beneficiárias do BPC. A gente teve uma parceria muito forte, que foi muito bacana, assim, com a equipe do Cadastro Único, porque na época havia uma normativa, então, que se podia fazer atualizações por via telefônica, e a gente fazia, então, esses encaminhamentos, sensibilizando, né, dessa importância com a equipe. Foi uma equipe muito parceira, então, foi algo muito positivo, assim, que a gente tirou desse período. E a educação, então, esse ano teve um fortalecimento muito grande, com uma representação garantida, né, de uma profissional da educação, e se efetivou muitas parcerias bacanas também, né? Como eu falei para vocês, a gente tem feito de forma quinzenal esses seminários aqui em Guaíba, e a gente busca também trazer profissionais que tenham experiências com temas que a gente não tem, para poder qualificar ainda mais, então, esse conhecimento, né? E esse é o caso de profissionais da educação que têm experiência, então, no atendimento a crianças com deficiência, né, que vieram, então, contribuir conosco, fonoaudióloga, pedagogos, então, profissionais que também se dispuseram a estar conosco nessa caminhada. Além da apresentação às orientadoras educacionais, que foi uma estratégia de também poder sensibilizar para que elas tenham esse olhar às famílias que se beneficiariam dos programas, porque as orientadoras são um grande elo, né, entre a escola e as demais políticas públicas. Pode passar para o próximo. Então, aqui é para contar um pouquinho para vocês, né? Porque às vezes a gente tem aquele sentimento de terra arrasada, de não vai dar conta, né? E às vezes a gente precisa mesmo persistir mais um pouquinho. Parece que não vai dar certo, mas a gente tem uma história muito legal aqui de Guaíba para poder dividir com vocês, né? Então, em 2020, em março, quando a gente iniciou, era eu como supervisora, monitora, GTM da assistência social, e eu tinha uma carga horária de 10 horas para os programas naquela época, então uma carga horária bem pequena, e nós tínhamos 2 GTMs que eram que não eram atuantes, né? Então eu comecei bem sozinha assim nessa jornada pelos programas e acreditando muito que isso pudesse dar certo, né? No meio do caminho, então, junto com os 10 estagiários de psicologia, com uma carga horária de 30 horas, né? E em maio chegou a Gisele, que agora teve essa semana os gêmeos, maravilhosa, obrigada Gisele por todo o suporte, que é uma nutricionista aqui do município da saúde, né, que então veio a contribuir muito com os programas, e em agosto chegou a nossa digitadora, né, que é uma profissional que faz muita falta também para dar esse suporte nos materiais, né, nos sistemas dos programas, nos formulários, enfim. E hoje, então, né, eu posso dizer com muita alegria
que nós conseguimos estruturar, né, a nossa equipe, podendo mostrar os impactos que realmente esses programas estão tendo e o quanto é necessário garantir uma equipe atuante, esse diálogo intersetorial, né, profissionais de diferentes áreas, para que a gente possa dar mais qualidade ao atendimento às famílias. Então, hoje eu estou na coordenação, né, e nós temos um comitê gestor constituído, né, a Deise e a Gisele pela Secretaria de Saúde, eu pela Secretaria de Assistência, e a Fernanda, né, então, pela Secretaria de Educação, que tem sido um espaço muito bacana, porque nós temos conseguido garantir essas reuniões semanais, onde saem muitas deliberações e muitas estratégias para a gente poder pensar os programas daqui para frente, né, sempre nessa perspectiva de movimento. Hoje nós temos, então, uma equipe de 10 visitadores, né? Tem 2 que estão chegando, sempre quando a gente tem estagiários, a gente tem esses processos de formatura, enfim, e a gente vai tá começando agora, né, a ter essas trocas na equipe. Nós temos, então, a digitadora, que é a Caroline também, que nos ajuda muito nesse processo todo. E na supervisão, então, estou eu e a Marelice, que é uma assistente social, então, que está vinculada ao CRAS da Zona Sul do município. E como monitora, então, nós temos uma pedagoga, né, que é a Denise. Pode passar. Então, por quê, né? Aqui eu acho que um pouco da ideia da minha fala hoje é para dizer para vocês, mas por que valeu a pena, né? Por que vale a pena seguir, apesar de todas essas dificuldades que a gente encontra no caminho, né? A gente conseguiu atingir, né, a Jennifer, que é uma das nossas estagiárias, realizou uma pesquisa agora no artigo final de estágio dela, que identificou que das primeiras 53 famílias que nós atendemos aqui em Guaíba, 88% delas são famílias do programa Bolsa Família. Então, isso quer dizer que a gente está conseguindo atingir o nosso público, né? Nós estamos chegando nas famílias mais vulneráveis, né? Existe uma fala, assim, que eu trago sempre para eles: nós somos a prefeitura na casa das famílias, né? Então, a gente sempre tem que ter esse olhar do impacto no acesso das famílias que nós damos. Nós damos não, né? Que nós conseguimos junto com elas, a partir dos programas, porque muitas vezes o Estado não chega em determinadas casas, né? Não consegue chegar a essas pessoas que nós realmente temos que chegar. E os programas, quando eles estão na casa das pessoas, elas conseguem dividir essas angústias, as ausências de acesso, e nós, enquanto comitê, nós, enquanto equipe, vamos fazer sempre de tudo para poder articular essa rede e fazer com que essa rede se mobilize para atender as demandas da população, né? Então, esse é um ganho, assim, imprescindível, que a gente entende que isso impacta muito também no desenvolvimento, que é esse acesso às políticas públicas, né? Então, nós trouxemos aqui alguns dos principais temas trabalhados nos programas para dividir um pouquinho, né, o que a gente tem conseguido alcançar. Então, a motricidade tem sido um tema muito trabalhado, a linguagem, né, introdução alimentar. Nós temos as 2 nutris que nos ajudam também bastante nesse processo para qualificar os atendimentos, os vínculos, né, familiares, né, ciúmes entre irmãos, então temas nesse sentido. Além do parto, a gente tem trabalhado muito plano de parto com as gestantes, tipos de parto, né, o puerpério, a amamentação. Então, tem sido uma infinidade de temas, né, e sempre nessa perspectiva da singularidade de buscar o que é mais específico para cada uma das famílias. Então, os desafios, né, também, porque sempre se interpõem alguns desafios para nós. Nossos desafios, então, que a gente identifica hoje é aumentar os nossos atendimentos aqui. Nós estamos, então, nesse ano ampliando os programas para 2 novos territórios, né? Nós iniciamos com o território da Zona Sul do município, que possui um CRAS territorializado, mas hoje, com essa ampliação de equipe, esse foi um ganho também. Nós vamos ampliar aqui para o território da Coab, que é o maior território do município de Guaíba, cerca de 40% da nossa população. Nós estamos iniciando agora em agosto, e conseguimos ampliar também para Colina, além da Zona Sul do município. Nós estamos fortalecendo muito o diálogo entre a rede, né? Também eu queria fazer um agradecimento aqui ao nosso secretário Douglas, à vice-prefeita Claudinha, que acreditaram muito realmente nos programas, né? Tiveram esse olhar para a primeira infância, de poder entender, né, que os gestores, então, eles estão com esse olhar bem bacana desse investimento mesmo, e isso é qualificar a equipe,
é poder ampliar os territórios de atendimento e é poder ter esse diálogo entre a rede. Então, nós estamos com estratégias de articulação com as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, dos territórios, para poder conversar, então, com os enfermeiros responsáveis, né, para poder divulgar mais os programas. Ontem nós tivemos também, eu e a Fernanda, uma reunião com a APAI do município, para sensibilizar também para o aumento dos acompanhamentos das crianças com deficiência, que é um público muito importante de nós atingirmos, né? E também, então, essa sensibilização das escolas, que é um projeto que a gente está iniciando agora, então, em 2021. E além disso, também temos como desafio que estamos iniciando agora, né? E a Karina e a Cleci também né, nos sinalizam dessa importância, que são nossas GTEs atuais que nos dão um super suporte, quanto ao diagnóstico e ao plano municipal da primeira infância, né? Então, nós estamos nesse processo de atualização de dados da primeira infância, para que a gente possa realmente ter um investimento efetivo em políticas públicas e que esteja, então, de acordo, né, com as necessidades do nosso município, com esse olhar bastante atento mesmo. Pode passar para o próximo. Então, aqui, né, eu trouxe algumas fotos, né, para dividir com vocês, de crianças que a gente acompanha, né, que nos trazem, assim, toda essa esperança, todo esse brilho nos olhos com esse trabalho que a gente realiza, né, então, e entre frustrações e desafios, porque a gente não pode dizer que são sempre tudo às mil maravilhas, mas a gente acredita nesse propósito, nesse trabalho que a gente faz, né, então, em tempos de Covid, a nossa história foi e é de sonhos e lutas, né, e nós estamos sonhando essas infâncias para que nós possamos ter adultos saudáveis, né, e que façam a diferença, então, no nosso mundo, para que a gente também possa fazer essa diferença investindo nessas infâncias, né, é isso, assim, eu acho que é essa história de sonhos e de realmente da gente poder acreditar naquilo que a gente está fazendo, poder investir naquilo, a gente sabe que são muitos percalços pelo caminho, mas a gente não pode perder de vista o impacto, né, que as nossas ações estão gerando para gerações futuras. Eu acho que é mais ou menos por aí, então, a minha fala. E a gente tem, né, 2 vídeos, então, aqui, que nós produzimos aqui no município para poder dividir um pouquinho com vocês, né? O primeiro vídeo é da visitadora Maria Eduarda, contando um pouquinho da experiência dela, então, nesse 1 ano e 6 meses que ela está quase nos programas, e de uma das beneficiárias dos programas, que é a Vanessa. Oi, eu sou a Maria, eu tenho 21 anos, sou uma mulher branca, tenho cabelo loiro escuro na altura dos ombros, tô de óculos, de brinco, de colar, tô com um moletom verde escuro, um crachá e eu tô num fundo branco. Eu sou visitadora do PIN há 1 ano e 5 meses. Eu iniciei no ano passado, no primeiro grupo de visitadores, quando o programa foi implantado aqui em Guaíba. E foi junto com o início da pandemia. Então, os nossos primeiros cursos, reuniões, seminários e os atendimentos foram todos de modo remoto, por conta da bandeira vermelha, né? E aí, no final do ano, quando começou a flexibilizar um pouquinho, a gente conseguiu iniciar as visitas. E hoje em dia, a gente deixa muito pelas famílias, assim. Se eles se sentem seguros, se é possível, a gente faz as visitas com todas as medidas de segurança. E se não, a gente faz de modo remoto, né? E eu acredito que a gente chegou num momento assim que a nossa metodologia é muito boa para os atendimentos remotos, dá muito certo, dá muito resultado. Toda semana, os 10 visitadores que a gente tem aqui em Guaíba fazem estudos semanais e deixam no Drive, que é a plataforma que a gente utiliza aqui para nossa equipe. E a gente consegue pegar esses materiais que os colegas fizeram, que nós fizemos, são em forma de cards, então a gente deixa com a família, porque a maioria tem WhatsApp, então a gente manda depois do atendimento para ficar esse material para eles, para que eles possam revisitar, possam estudar mais sobre o tema, tirar mais dúvidas, né? Não fique só a gente falando. E é muito positivo, está sendo muito bom. A gente tem feedbacks incríveis, retornos incríveis das famílias, os vínculos criados estão sendo muito bons. É muito lindo ver que realmente tem resultado, que eles gostam, que eles se sentem acolhidos. Aqui nós temos mães, pais, avós atendidos, então está sendo muito legal. E eu acho que em Guaíba, assim, o PIN e o PCF só tende a crescer e ser ainda melhor para as famílias atendidas.
sou a Vanessa, sou mãe da Chiara e da Érica. Eu tenho cabelo curto, sou branca, tô de roupa cinza, e tô aqui na sala feliz. Enfim. Então, eu conheci a Maria Eduarda através do postinho da Vila Holanda, onde eu morava antigamente. Agora eu estou morando no IP e desde então eu faço acolhimento com ela. Foi feito em novembro. E desde a minha gestação eu enfrentei vários problemas quando eu estava com... Eu me sentia muito nervosa, me sentia muito sozinha, porque eu fiquei muito inchada, muito grande. E aí ela me ajudou bastante, até tanto no emocional como na minha saúde mesmo. Me tirou várias dúvidas, por mais que eu já tinha sido mãe, né? A gente nunca sabe, sempre vão aprender. E ela me ajudou com a Chiara, ela me ajuda com a Érica. Sem contar que às vezes ela me ajuda até com leites, às vezes, que eu pego aqui. Fraldas também, que me ajudou. E é bem interessante esse trabalho. Ela me tira várias dúvidas, me dá várias dicas de como ensinar a ela. O desenvolvimento também é pequeno e é bem interessante. É isso, eu acho. Que bonito, Vanessa, muito bonito. Te ouvir falando, a gente se emociona porque a gente conseguiu tocar uma equipe municipal, conseguiu tocar um gestor, conseguiu tocar famílias que aceitaram esse trabalho, né? É muito bom isso, é muito bom te ouvir falando, né? E eu acho que tu trouxe algumas coisas bem na tua fala, bem importantes, assim, né? O fato do GTE estar contigo, né? Tu mencionou várias vezes a Marília, né? Na tua fala, na formação de visitadores, né? Acho que essa também é uma proposta sempre muito forte do Primeira Infância Estadual, né? De estar junto com as equipes municipais, fazendo isso acontecer. Então, tu citou a Karina, tu citou a Cleci, tu citou a Marília, que são representantes do grupo técnico estadual, né? E o quanto é importante a gente estar junto, né? Porque a gente quer que tudo dê certo, né? Nós queremos, tu quer, todo mundo quer que isso funcione, que isso dê certo, né? Eu acho que uma outra coisa que tu trouxe bem importante é que tu pontua, e algumas outras pessoas colocaram aqui também no chat, Canoas, que a Luciane disse que na equipe municipal de Canoas ela também diz isso para os visitadores, que a equipe está levando a gestão pública, a gestão municipal para dentro da casa das famílias, é a prefeitura que está entrando, né? Então, o cuidado que os gestores têm que ter na indicação do GTM, né, do Grupo Técnico Municipal, tudo isso são cuidados que os gestores, os secretários e prefeito têm que ter, né, na hora de constituir essa equipe para que também tudo dê certo, né? Outra coisa que tu trouxe também, que eu amei, assim, a proposta com a PAI, né, que eu estou no GT, PCD, aqui no PIN, então, amei a tua fala sobre isso, né, dessa articulação com as APAIs, é bem importante. Falar de plano de parto também com as gestantes, adorei também, né, que eu acredito muito nisso também, gostei de ouvir que tu trouxe essa fala também. E gostei muito também de ouvir que vocês estão ampliando para uma outra comunidade, que é a Coab, né? Que tu disse que tem 40% da população do município de Guaíba. Que bom que vocês estão conseguindo fazer isso e tudo dando certo. Fico muito feliz. Por isso que a gente te trouxe aqui também, né? Porque vocês são municípios que estão conseguindo fazer a coisa acontecer, né? No meio de tantas dificuldades que vários municípios e gestores nos trazem, né? Vocês conseguiram, vocês acreditaram, e está funcionando, né? Que bom. Tomara que motive outros também a fazer, né? Então, agora a gente passa a palavra para a Mariana Luz, a CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A gente tem 30 minutos para a fala da Mariana e a gente gostaria que tu iniciasse, então, pela tua audiodescrição. Mariana, fica contigo a palavra agora. Vamos ver se está tudo certo agora. Oi, pessoal. Oi, joia! Conseguem me ouvir, então? Sim, sim, tudo certo. Gente, prazer imenso estar aqui. Obrigada, Letícia, por me hospedar, pelo convite, a pessoal todo do PIN, a Vanessa por essa apresentação que aquece o nosso coração, né? Eu sou carioca, então acho que eu já posso reclamar de frio em São Paulo, mesmo nem entendendo que vocês estejam passando aí no Rio Grande do Sul, mas eu acho que o
tudo que a Vanessa trouxe aquece o nosso coração e as nossas forças, né, para estar mais forte e continuar trabalhando todos os dias por essa primeira infância tão maravilhosa. E que a gente quer que seja melhor, né, como vocês dizem. Gente, então minha autodescrição, eu sou uma mulher de 40 anos, branca, de cabelos negros, médios, aqui mais ou menos. Eu estou aqui no escritório, um escritório colorido, porque é um escritório que foca na primeira infância, então a gente trabalha aqui todos os dias pelos pequenininhos. Em São Paulo a gente está e estou muito feliz com esse convite, com a oportunidade, com a possibilidade de compartilhar um pouco do trabalho da Fundação Maria Cília Soto Vidigal, do nosso trabalho, das nossas visões, né, das nossas metas e de algumas pesquisas e dados que a gente trouxe para contar um pouco do que a gente tem entendido aí do contexto da pandemia e os impactos que isso tem trazido para as crianças pequenas e para as suas famílias, sobretudo. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a fundação, mas acho que é uma oportunidade incrível de quem não conhece ainda conhecer e quem já conhece conhecer um pouquinho mais. Então, obrigada. A gente vai começar a apresentação. Acho que um pouco o que a gente traz, né, que é a fundação, o que a gente faz, e a gente começa com o nosso propósito, que aqui na fundação é desenvolver a criança para desenvolver a sociedade. Então, eu acho que quando a gente coloca isso aqui no propósito, eu entendo que quem está nos assistindo na prática, no dia a dia, na ponta, entende isso melhor do que ninguém, né? Porque vocês veem isso acontecer na prática, e eu acho que isso é maravilhoso. A gente, por meio das nossas atuações em territórios, né? A gente é um parceiro do PIN aí há alguns anos já, e acompanha há muitos anos, desde a criação, mas acho que por meio dessa nossa interação com territórios, com programas como o PIN, com outros que a gente trabalha, né, em todas as regiões do Brasil, que a gente pode ver isso acontecer. E eu acho que, além de trabalhar as políticas públicas que a Fundação Maria Cília faz, né, nas diferentes esferas, aí no âmbito federal, estadual, municipal, mas a gente tem usa como uma fonte, né, muito rica de informação e de retroalimentação de toda a ciência e de melhorias dos programas por meio dessa conexão, né, que a Vanessa trouxe de forma tão prática, tão bela e tão potente. E aí, gente, seguindo para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho, aqui na Fundação a gente está desde 2007 atuando com a causa da primeira infância, embora a Fundação tenha mais de 55 anos, né? A gente, antes de primeira infância, atuou no campo da hematologia, mas acho que a ciência evoluiu, né? Poucas crianças morrem de leucemia, graças a Deus, hoje, e eu acho que a gente teve essa oportunidade, que é uma oportunidade rara, mas que é uma oportunidade muito bonita de mudar de causa. E quando a gente olhou aí para tudo que existia, né, na sociedade, o que poderia ter um impacto mais profundo, mais transversal, mais transformador, foi a primeira infância que saltou aos olhos da família Soto Vidigal, e é por isso que a gente escolheu lá em 2007 e continua escolhendo todos os dias, e tem um compromisso aí para a próxima década, pelo menos, até 2030. Eu vou contar um pouquinho sobre isso, né, que são os nossos planejamentos estratégicos de seguir nesse trabalho contínuo e de liderança, mas de coalizões, né, que são muitos atores que trabalham, e de reconhecimento de todo mundo que precisa ser parte dessa história para que a criança seja atendida como foco, como propósito, e para que a gente consiga melhorar a nossa sociedade, né, como diz aqui o nosso propósito. E seguindo, eu queria contar um pouquinho para vocês das nossas metas, de como é que a gente divide o nosso trabalho. A gente olha para educação infantil, parentalidade, avaliação e comunicação. Então, para cada uma delas, a gente tem essas divisões aqui, né? Na educação infantil, a gente fala que a gente quer creche para quem precisa, então a gente precisa olhar para um atendimento de demanda aqui, e pré-escola para todos, mas sobretudo com qualidade.
E no espaço aí muito próximo do PIN, a gente tem o fortalecimento de quem cuida, que é a parentalidade. Então, como é que a gente ajuda as famílias, né, a cuidarem e a estarem cuidadas para estarem disponíveis para essas crianças, e aí a nossa meta é que a gente garanta que todas as famílias do CAD único, gestantes e crianças de até 3 anos, que tenham esse público, tenham serviços de parentalidade de qualidade. Então, a gente precisa ter acesso e qualidade, né, tanto na educação infantil como nos programas de parentalidade. Terceira meta da avaliação, gente, é algo que a gente precisa evoluir muito no Brasil. A gente ainda não mede o desenvolvimento infantil, a gente ainda não mede a educação infantil. E, né, o que a gente usa o jargão aí da avaliação, que o que não se pode medir não se pode melhorar, realmente enfatizando que a gente precisa qualificar esse processo de avaliação, né? E a gente está fazendo isso com o PIN, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês, e com outros programas de parentalidade, mas a gente precisa avançar não só para avaliar os programas de parentalidade, que eu acho que já é um primeiro ato, um primeiro passo, um ato de coragem, mas a gente precisa ir além, avaliar o próprio desenvolvimento infantil nas suas diferentes dimensões, né? Física, cognitiva e socioemocional, e a gente precisa avaliar a creche e a pré-escola. Então, a gente tem trabalhado também muito fortemente nesse aspecto. E, por fim, é uma coisa mais lúdica, né? Acho que imagino que talvez vocês tenham assistido o Começo da Vida, a gente lançou ano passado o Começo da Vida 2 até, que é o Lá Fora, e que fala sobre todo esse estágio do início da vida, dos primeiros anos, do processo de desenvolvimento, e nesse segundo momento aí sobre as interações com o mundo e a natureza e os espaços públicos que foram tão impactados pela pandemia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas estamos com uma série com o Dr. Drauzio Varela no É de Casa. A gente tem aí o Nenê do Zap, que para quem não conhece eu recomendo conhecer, que é um bot que manda dicas por WhatsApp para famílias, para quem quiser receber sobre o que está acontecendo com a criança pequena, e uma forma, né, nesse mundo mais virtual, mais por meio de redes e de conectividades, onde a gente sabe que todo mundo tem uma potência de ajudar a transmitir uma informação. A gente quis também criar diferentes mecanismos de diálogo e de ferramentas que possam ajudar a gente nessa meta, que é todo mundo precisa saber que o que se vive na primeira infância tem impacto para toda a vida. Então, essas são as nossas 4 metas, é assim que a Fundação trabalha. E seguindo um pouquinho, eu queria contar para vocês alguns dos contextos mesmo, né? Acho que dados aqui, só para a gente relembrar e colocar em perspectiva quando a gente olha quando vai olhar para a nossa pesquisa e para os dados Brasil, qual que é esse contexto, qual que é esse cenário, né? A gente tem quase 21 milhões de crianças na primeira infância no Brasil. A gente tem 1/3 delas, ou seja, 7 milhões de crianças vivendo na pobreza ou na extrema pobreza, ou seja, em situação de vulnerabilidade ou até de extrema vulnerabilidade. Então, a gente sempre faz esse recorte da vulnerabilidade, porque aqui na Fundação a gente fala, né, tem um hashtag que é primeira infância primeiro. Agora, é primeira infância primeiro, mas sempre, ainda antes disso, aquelas que mais precisam, as que estão vivendo da vulnerabilidade, as que estão na pobreza, na extrema pobreza, porque essa é a nossa maior oportunidade de quebrar as desigualdades, de ter um país com mais equidade, mais justo, mais inclusivo, e onde todas as nossas crianças, os 21 milhões de crianças, tenham as mesmas oportunidades. E isso fica muito duro no contexto da pandemia, porque, né, um dado recente da Unicef mostra aí que 61% das pessoas que residem com crianças e adolescentes declararam que tiveram as suas rendas diminuídas na pandemia. O que significa dizer que, se elas já não estavam nesse nosso dado aí de pobreza ou de extremo, elas podem ter passado a estar. Então, esse dado ainda precisa ser olhado diante do contexto da pandemia, mas a gente sabe que houve um agravamento da pobreza, das vulnerabilidades, e isso está refletido diretamente numa perda de renda. E a gente sabe disso, e vocês que estão na ponta sabem ainda mais, né? Porque quando aquele pai, aquela mãe, aquele adulto que está cuidando de uma criança não sabe se vai ter dinheiro para comprar comida, isso gera estresse, isso impacta o relacionamento, e isso tem um impacto na nossa criança e no processo de desenvolvimento dela. Então, acho que trazendo alguns outros dados, quando a gente segue aqui na apresentação, a gente vai poder olhar para o que é essa fase da vida, qual que é essa potência e por que a gente
tem essa nossa convicção absoluta de que a primeira infância é a maior e a melhor oportunidade da gente melhorar a nossa sociedade. Porque é nessa fase da vida que as bases estão se constituindo, né? Eu trago dois dados que eu gosto muito aqui do final dessa apresentação, é que tem 1 milhão de conexões acontecendo por segundo no cérebro de uma criança pequena, gente. Então, assim, é um estalar de dedos, né? 1 milhão. É muito rápido para ter 1 milhão de conexões acontecendo. São essas conexões, são essas sinapses e o processo de a formação delas e posteriormente da poda natural, que formam o que até os 6 anos a gente vai encontrar como 90% do cérebro constituído. Ou seja, a gente tem nessa fase esse processo de desenvolvimento absolutamente acelerado e eficiente, porque ele permanece, né? Esses 90% são o que a gente vai ter na vida adulta, o que eu tenho, é o que a Sharon aí que está nos ajudando tem, o que a Letícia tem, o que a Vanessa tem, o que todos vocês que estão nos assistindo tiveram a possibilidade de construir até os 6 anos. E claro, a plasticidade cerebral ela é magnífica, os estudos do cérebro, a gente conhece um monte deles, mas a gente não conhece um outro tanto, a gente sabe dos casos de exceção, mas a gente sabe também que a estatística diz muito, né? Porque a potência de ter esses 90% ela é de todos nós. Os bebês nascem com a mesma potência. E é o processo de desenvolvimento, é o processo de cuidado, é o processo de estímulos, é o processo da interação positiva, responsiva e desse vínculo que se forma, né, por meio do amor e do afeto, que são esses elementos, na minha opinião, subestimados do processo de desenvolvimento e que devem ser sempre vocalizados, porque o amor muda tudo mesmo. E a gente precisa disso. E que isso aconteça, se estabeleça nos ambientes familiares, né, dentro da casa das pessoas, para que esse ambiente doméstico seja um ambiente propício e de estímulos e favorável para que esse desenvolvimento aconteça. Então, isso é muito, muito rico. E, então, seguindo, a gente queria trazer um pouquinho só do nosso relacionamento com o PIN, né? O Primeira Infância Melhor, acho que é essa referência para o Brasil. A gente tem muito orgulho de fazer parte aí de uma parceria com o PIN e de diálogos muito antigos, e eu acho que eu sempre que puder vou estar aqui, vou participar e estar junto presencialmente, quem sabe, né, no futuro próximo, agora com o avanço da vacinação, não num dia tão frio quanto hoje, nem dessa semana, então, por favor, me convidem no verão, mas eu vou ter muito prazer em estar aí. Mas a gente, além de todas essas conversas dos últimos anos, desde 2018, olhando para aquela meta que eu comentei da avaliação, o PIN, né, se propôs, que eu acho que, como digo sempre, a avaliação é um ato de coragem, mas ela quando feita de forma robusta, de forma qualificada, de forma estruturada, ela só gera melhoria para todo mundo, para quem conduz o programa, para quem gerencia o programa, mas sobretudo para quem está na ponta, que é quem a gente realmente quer alcançar, porque são processos de avaliação que trazem as possibilidades de melhoria e as possibilidades da gente imputar essas melhorias. O que a gente tem feito no PIN é isso, né? A gente começou a estruturar a linha de base em 2018 para quase 250 municípios. No ano seguinte, aí 2019, acho que já indo para o próximo slide, a gente terminou essa linha de base e já com uma avaliação, né, importante aí dos próprios avaliadores, dos cuidadores, das mães, da gestão. E a gente, agora em 2020, infelizmente, teve que suspender em função da pandemia, porque essa avaliação se dá, de fato, né, no campo, mas a gente vai retomar isso e estamos com os planos para esse ano, ou eventualmente ano que vem, ainda não conseguimos definir isso oficialmente, mas em breve estaremos de volta para finalizar esse processo, para ter esse resultado e para garantir que essas melhorias aconteçam, né, de uma forma aí sistemática, inclusive, para que vocês e cada um de vocês, inclusive, possam contribuir para que a gente consiga incorporar essas melhorias a todo o programa. Então, acho que parabéns desde logo por esse ato, por esse processo, e a gente vai continuar fazendo isso com vocês. E seguindo, gente, eu queria contar um pouquinho também sobre a teoria de mudança que a gente fez com vocês, né? Então, acho que além desse processo de avaliação, a gente já construiu uma teoria de mudança que justamente, mesmo nessa possibilidade, realizou à distância algumas melhorias importantes para o instrumento e para a gestão do programa. Então, acho que a gente, né, teoria de mudança, ela tem
essa capacidade de ter um olhar estratégico para que a gente possa ter uma visão aí de gerenciamento de programas estruturantes e de programas como o PIN. Acho que foi uma possibilidade muito rica aí da gente trabalhar com vocês também. E aí, seguindo, gente, a gente queria contar um pouquinho do Prêmio Parentalidade que a gente fez ano passado. Eu acho que no contexto de pandemia, a gente teve uma percepção muito forte e muito clara de que a gente precisava valorizar quem estava se desdobrando, quem estava na ponta, quem estava se reinventando, inovando e de forma criativa, indo atrás de maneiras de se manter conectado com as famílias e de seguir o programa de alguma forma, ou de algumas vezes presencialmente. A gente sabe que isso aconteceu em alguns casos. Então, assim, a gente se sentiu com uma necessidade de, olha, vamos valorizar. Então, a gente nem quis valorizar porque a gente sabia que esse Brasilzão é enorme. A gente valorizou 100, porque a gente achou que era muito importante a gente ter uma abrangência nacional, a gente ter diversidade, a gente ter riqueza até, né, gente? Porque a partir da coleta de boas práticas de um prêmio como esse, a gente pôde, inclusive, aprender sobre o que eventualmente a pandemia nos tirou da zona de conforto, mas nos fez fazer diferente e que eventualmente pode até ser mantido, replicado no futuro pós-pandêmico. Então, acho que esse foi muito o espírito. A gente continua trabalhando com algumas dessas boas práticas e a gente queria dizer que o PIN foi um dos protagonistas desse prêmio. A gente teve 8 premiações e vencedores do Primeira Infância Melhor e a gente tem muito orgulho disso e agradece a vocês por terem participado. E acho que a gente tem até pensado aqui, né, porque o prêmio foi um sucesso, em como que a gente dá continuidade a ele, mas isso daí eu vou ter que contar numa outra ocasião em breve. E aí, seguindo, eu quero entrar já na pesquisa que a gente fez recentemente, que foi divulgada e que no Rio Grande do Sul teve uma repercussão até nos jornais matinais aí. Eu tive a oportunidade de falar, mas eu queria contar um pouquinho até de como que essa pesquisa surgiu. Na verdade, gente, a gente fez essa primeira pesquisa olhando para interações de cuidadores e crianças antes da pandemia, né? A gente fez isso em 2019, a gente divulgou, foi no final de 2019 a coleta dos dados, dezembro, a gente divulgou no início de março de 2020, que já era o início da pandemia. Então, foi muito interessante, porque a gente percebeu, olha, a gente tem uma oportunidade de, a partir dessa pesquisa, ter uma linha de base pré-pandêmica, muito importante. E, embora a gente ainda não soubesse, né, quanto tempo a pandemia duraria, e eu acho que todos nós imaginávamos que ela duraria menos, mas a gente já percebeu que teríamos uma oportunidade de ter uma análise do que seriam os efeitos desse impacto, que a gente talvez não soubesse à época, é que quando a gente rodou a segunda onda, e que essa daqui, que eu vou contar um pouquinho dos dados, a gente ainda tivesse no contexto de pandemia forte, né? Então, a gente rodou a segunda onda em março desse ano e divulgou os dados aí, tem divulgado recentemente, nos últimos meses, para dar a voz tanto ao que tem acontecido na pandemia, mas também do que era essa base de comparação, do que é esse fenômeno tão fundamental da relação, da parentalidade, que são as interações entre cuidadores, adultos, né, pais, mães, responsáveis e crianças pequenas. A gente olha, só para vocês também entenderem, para um recorte de 3 anos. Então, a gente está falando dessa primeiríssima infância, né? E a gente ouviu 1.036 pessoas de todo o Brasil, de todas as classes sociais. Então, a gente está falando de A, B, C e D, e a forma que a gente vai comparar aqui um pouquinho disso. Seguindo, então, entrando nos resultados, né, a gente, acho que pode seguir, eu já falei desse slide também, por favor. Acho que o que fica muito dominante, né, são os 5 fatores de estresse para a criança na pandemia. Então, acho que eu já falei sobre isso lá no início, né, e a tensão, sobrecarga, estresse dos pais, isso gera um impacto e um estresse para a criança. O confinamento em casa, estar ao ar livre, estar na natureza, transitar pela nossa cidade, isso gera um estresse para a criança. A perda da escola, que é um espaço fundamental de formação, do processo de desenvolvimento, de socialização, e em muitos e muitos casos, sobretudo de crianças vulneráveis, eu acho que em quase todos os casos, é um espaço de proteção alimentar,
e de proteção física, né, de violência, de abusos que infelizmente aumentaram na pandemia, a gente sabe disso, e o excesso de tela. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o aumento do uso da tela e o uso em excesso é muito prejudicial para o processo de desenvolvimento, gera estresse para a criança, ainda que ela não tenha essa percepção, e tem impactos muito danosos aí no seu processo de desenvolvimento, no seu futuro, na sua saúde, inclusive. Então, acho que é algo que a gente também olhou. E a perda de socialização, né? Você, de repente, é tirado da sua rotina, retirado do seu professor, dos seus amigos, da sua família, dos seus avós, que eram um grupo de risco, que eventualmente não podiam estar ao seu lado, e do convívio. Então, isso também gera um estresse para a criança nessa fase da vida, ainda que ela não perceba. Então, acho que a pandemia, de cara, eu queria já trazer esse diagnóstico dessa nossa pesquisa, mas a gente vai entrar um pouquinho nos dados de cada uma delas, seguindo. O primeiro dado que a gente traz é justamente de como é que está esse pai, essa mãe, esse cuidador, esse responsável. Ele está triste? Na classe D, gente, ele está mais triste, ele está mais ansioso, ele está mais sobrecarregado e ele está mais exausto. E isso gera um impacto para a criança pequena, porque como é que esse adulto vai estar disponível para que a interação positiva, responsiva, amorosa, para que o vínculo se fortaleça, para que essa interação positiva aconteça. Então, é muito fundamental a gente cuidar de quem cuida, né? Então, a gente fala sempre, para cuidar da criança, a gente precisa cuidar de quem cuida. E eu acho que equipes do PIN, vocês sabem isso também, mas eu acho que quando a gente traz o dado, a gente traz a notícia, a gente pode trazer uma maior conscientização e a gente pode, eventualmente, fazer com que todo mundo entenda que a criança é o nosso objetivo final, mas não basta cuidar dela. A gente precisa ter um olhar para esse cuidador, ter um acolhimento para todo mundo que está vivenciando esse período de estresse, que está absorvendo esses sentimentos para que isso possa ser transmutado, melhorado e, de fato, ter um impacto positivo para esse adulto, para essa criança. Seguindo um outro dado, né, que a pesquisa traz, é justamente essa perda de socialização, né? Com essa perda de socialização, um dado que a gente viu muito forte é que as crianças começaram a brincar sozinhas, porque não tinham com quem brincar, os adultos muitas vezes ou fora de casa ou indisponíveis para que essa brincadeira acontecesse. E a hipótese, novamente, é o próprio isolamento social e os efeitos da pandemia. Eu acho que vale aqui dizer, né, que muitas mães e pais e adultos não tiveram a possibilidade de trabalho remoto, nas classes D e nas famílias vulneráveis, sobretudo. Porque ou o trabalho formal não poderia ser remoto e a pessoa teve que sair de casa, ou o trabalho informal para que essa família conseguisse, né, colocar um alimento em casa, conseguisse manter a sua sobrevivência, também fez com que ela saísse de casa e as crianças ficaram desamparadas, sobretudo com a ausência do equipamento da escola. Então, acho que foram muitos cenários, mas a nossa hipótese a partir da análise dos dados é realmente essa. Seguindo, gente, a gente olhou para a perda da escola, né? E aí, o que acontece com a perda da escola? Quem que teve mais contato? De novo, as famílias D tiveram menos orientações sobre o que fazer com as crianças, que tipo de atividade seguir. As famílias de classe D tiveram menos orientações sobre que a escola tem um papel fundamental aí de orientar sobre como se prevenir em relação à pandemia, em relação ao contágio, em relação à proteção da sua saúde, inclusive, e tiveram menos ajuda sobre como enfrentar tudo isso. Então, acho que é muito grave esse dado e reforça cada vez mais a importância do papel da escola como um equipamento e um direito, né? Um direito que precisa ser assegurado para as nossas crianças e para as suas famílias. Seguindo, a gente fala sobre TV. De fato, né, houve um aumento muito grande aí, da classe D, que é esse azulzinho que vocês podem ver. Nos outros gráficos também é sempre a mesma cor, das crianças que assistiram TV todos os dias. Então, assim, é muito... A gente sabe da recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu só reforço aqui como um dado que diz que para criança até 2 anos, lembrando que a gente estava falando de criança até 3 anos, e até crianças de 2 anos é sem nenhuma tela, a recomendação, e a partir dos 2 é 1 hora de tela por dia com um adulto ao lado, para que a interação aconteça. Porque o problema da tela, e aí a gente não está falando só de TV, a gente está falando de TV, de tablet, de celular, de computador, né? Qualquer exposição à tela
ela é uma atividade passiva, então a criança está só recebendo aquele input, né? Ao passo que a interação, ela pressupõe que haja uma troca de input, uma via de mão dupla nesses inputs. Então, se há um adulto ao lado, a partir dos 2 anos, nessa 1 hora que a SBP recomenda, há a possibilidade de você falar sobre o que está acontecendo. Então, se a criança está com medo, você acolhe o medo, conversa sobre o medo. Se a criança acha aquilo engraçado, você ri junto e você conversa sobre aquilo. Se a criança, né, e você consegue trabalhar emoções, inclusive, identificar emoções e conseguir ajudar a criança a lidar com essas emoções, que é o nosso papel, né, como adulto e como cuidador. Então, eu acho que é muito importante também a gente não banalizar. Eu acho que a recomendação brasileira a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é a recomendação pré-pandemia. Eu acho que no cenário de pandemia todo mundo entendeu que fazer uso de mais tela foi, na verdade, né, para nós aqui que estamos falando num espaço e num palco virtual, foi uma adaptação. Mas eu acho que é muito importante a gente reforçar o que é a orientação a padrão, porque a pandemia vai passar e atividades de tela, eventualmente, e o aumento dessas atividades de tela podem permanecer. E eu acho que a gente precisa, vocês que têm esse papel tão fundamental no dia a dia das famílias, ajudarem a todos nós aí, e a sociedade a voltar para o que é o ideal e para uma utilização da tecnologia, que eu acho que é fundamental, a partir da idade recomendada, no nível adequado e com a forma adequada, que é por meio dessa interação com o adulto também, para que a gente consiga garantir que os pequenininhos não tenham lá na frente os efeitos, né? Porque acho que, como está dito aqui no slide, a obesidade, o isolamento social, dores musculares, problemas posturais, déficit de atenção, depressão, enxaqueca, hiperatividade e tantos outros problemas que a gente enfrenta lá na frente são oriundos do excesso de tela nessa fase da vida. Então é muito importante a gente manter isso em mente e ajudar as famílias e as crianças a passarem desse momento. Seguindo, gente, não querendo tomar todo o nosso tempo aqui, a gente teve 27% das crianças apresentando regressão de comportamento, que foram atrasos de fala, né? A perda de autonomia para ir ao banheiro se já estivessem desfraldadas, mais birra, então muita coisa que são preditores aí de regressões no processo de desenvolvimento e que devem ser atenção para a gente cuidar, acolher, cuidar e de fato conseguir também resgatar. A gente sabe aí da potência do cérebro e da nossa plasticidade cerebral e da nossa capacidade de se recuperar rápido por meio de um ambiente acolhedor e de estímulos e de interações positivas e responsivas. Então, é cada vez mais a nossa força para estruturar que isso aconteça da melhor forma possível nos ambientes domésticos. Seguindo, e acho que já terminando, a gente quer falar da nossa vila. O brincar de faz de conta, contar história, conversar, ele é responsabilidade de todos nós, né? Então, o provérbio africano que diz que leva uma vila para cuidar de uma criança precisa ser sempre lembrado, porque os 21 milhões de crianças pequenas são responsabilidade de todos nós. E a gente precisa lembrar disso como sociedade. Não é só da mãe desse pai, não é só da escola, não é só da UBS, não é só de todos os centros de referência, dos CRAs, dos CREAs. A gente precisa ativar a todos, não é só dos visitadores, né? A gente precisa ativar a todos, a gente precisa que todo mundo esteja engajado nesse processo de desenvolvimento das nossas crianças. E seguindo, a gente, com isso, fala um pouquinho dessa rede de apoio, que um dado positivo, pelo menos, né, foram as classes mais vulneráveis que receberam aí, por meio dessa vila, apoios de alimentos, de doações, para que pudessem, em situações de vulnerabilidade extrema, da fome que teve presente, que, né, voltou a ser uma parte tão dura do debate da nossa sociedade brasileira, pudessem enfrentar isso. Então, acho que isso foi um fortalecimento importante dessa rede, da nossa vila. E seguindo, a gente traz o dado justamente, né, de que foi a classe D que mais recebeu ajuda também de programas emergenciais do governo federal. Então, o auxílio emergencial foi fundamental para prever essa situação de estresse, para fortalecer essas famílias. E eu acho cada vez mais, né, uma sociedade mobilizada por meio da doação, um poder público mobilizado por meio do entendimento da gravidade da situação e de criação de programas como o programa de emergência e de auxílio, e que a gente possa estar sempre atento a ter essas políticas públicas que amparem, que priorizem os mais vulneráveis, que foquem
em quem mais precisa e que garantam um mínimo de equidade e de um enfrentamento dessas desigualdades. E, por fim, eu acho que as nossas considerações finais são, gente, que a gente sabe que precisa cuidar da saúde das crianças, mas também de quem cuida delas. E que essa saúde física é fundamental, né, alimentar, mas é a saúde emocional e o desenvolvimento cognitivo que criam esse desenvolvimento pleno das nossas crianças, que criam aqueles 90% do cérebro, que possibilitam que as nossas crianças todas tenham a mesma oportunidade. E a gente espera que vocês tenham gostado e que isso seja útil, né? Esses dados da pesquisa estão disponíveis numa publicação, se vocês quiserem acessar. A gente, aqui na Fundação, está dedicado diariamente para essa agenda, para pensar em novas pesquisas que possam trazer luz né, fontes, clareza, para, por meio dessa clareza e da maior compreensão dos dados, a gente consiga não só aumentar a conversa sobre a primeira infância, aumentar a consciência de toda a sociedade sobre a importância dessa etapa da vida, mas de todos os diferentes atores dessa vila. A gente precisa estar juntos, né? Então aí, vocês visitadores, famílias, nós que estamos no setor social, o setor privado, o setor público, cada um tem um papel. E quando a gente consegue conectar a primeira infância como a causa raiz de todas as causas, como a mãe de todas as políticas públicas, como a verdadeira possibilidade de transformação da nossa sociedade, eu tenho certeza que esse não vai ser um debate restrito ao número incrível de pessoas que estão aqui, mas que vai ser de toda a nossa sociedade, que a gente possa não ter que explicar mais, né, que 1 milhão de conexões acontece em um segundo, que todo mundo saiba disso, que 90% do cérebro se desenvolve e que uma primeira infância bem vivida gera melhorias na educação, na saúde pública, na segurança pública, na economia, gera emprego, gera renda, quebra pobreza, quebra os ciclos intergeracionais de pobreza, diminui as desigualdades. E é isso que a gente quer que todo mundo saiba, porque eu acho que quando todo mundo souber disso, talvez a gente aqui na Fundação possa até mudar de causa novamente. Olha que privilégio seria isso. Gente, obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, Mariana. Adoramos a tua fala. Eu vou salientar algumas coisas da tua fala que eu achei bem importante, assim, que tu trouxe, né, da importância de falar do amor e do afeto, né, principalmente na faixa etária do 0 ao 3, que a gente chama de primeiríssima infância, né, e trabalhar interações positivas, né, principalmente também com essa faixa etária, né, gestantes e primeiríssima infância, até os 3 anos de idade, né. A gente teve alguns comentários de pessoas que trouxeram, inclusive, o cuidando do cuidador, né, que tu também trouxe na tua fala, cuidar das pessoas que cuidam desta primeira infância, né, e lembrar também que é um direito da criança ser cuidada, e nós temos que garantir isso, nós, políticas públicas, nós, trabalhadores da saúde, educação, assistência, que apoiamos essas famílias, precisamos dar segurança para essas crianças, né, e que elas tenham assegurados esses direitos. A gente teve um comentário aqui da Dida Pagaldai, ela é de Candiota, ela fala que teve a oportunidade de realizar uma sequência de formação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Tempo de Cuidar. Ela coloca que foi uma oportunidade singular. A gente, nesse PIN Debate, a gente pediu para os municípios e para as famílias, né, mandarem perguntas para nós por vídeo. Então, a gente teve algumas perguntas que vieram, né, por vídeo, e aí eu gostaria de mostrar algumas dessas perguntas, né, acho que a gente consegue umas 2 ou 3 perguntas trazer aqui para a tela, para o ao vivo, e aí, se uma de vocês quiser fazer algum comentário ou responder, né, a pergunta são equipes municipais, né, as pessoas que se colocaram aqui para fazer perguntas são visitadores de equipe municipal. Então, a gente vai primeiro olhar uma pergunta da Stephanie, visitadora de Canoas. Boa tarde, meu nome é Stephanie e eu sou visitadora do PIN Criança Feliz da cidade de Canoas. E a nossa pergunta de hoje é: até que ponto o comportamento da criança é influenciado pelo estresse e pelo comportamento dos pais no celular durante a pandemia? Não sei se alguém quer responder, uma das gurias quer responder. Tu já virou guria, Mariana?
Todo mundo aqui é guria. Eu adoro ser guria. Muito bom. Olha, Letícia, acho que eu posso responder com dado da pesquisa, né? Eu acho que a gente aqui tem uma convicção plena de que sim. Então, esse é o nosso lema de cuidar de quem cuida, é por isso. E a gente sabe que o adulto vivendo esse período de estresse, ele pode blindar isso, né? E eu acho que o convite que a gente tem que fazer é sobre vai passar. E tem que conversar sobre isso, né? Então, assim, se a gente contar para a criança que a gente está estressado e explicar, mas fazer isso com afeto, com cuidado e depois a gente brincar com ela e conseguir estar disponível, a criança tem a possibilidade de absorver aquilo de uma forma mas de transmutar aquilo. Porque eu acho que esse é a potência do cérebro, né? O que a gente fala aqui é que o amor e o afeto, que são os elementos que você destacou, Letícia, da minha fala, eles criam como se fosse uma barreira, assim, para o estresse. Então, assim, o estresse, ele existe, ele é parte da vida. O que a gente não pode ter é o estresse tóxico, né? Que é a continuidade do estresse, é o estresse contínuo, é a permanência por tempos prolongados do ambiente de estresse. Então, se a criança só tem aquilo, ela vai absorver isso vai impactar negativamente o processo de desenvolvimento dela. Se no ambiente que está todo mundo estressado, a gente não tem como se desestressar, né? Tem como, pode tentar, mas não é sempre tão fácil. O estresse está vindo de fora. A gente pode ter tido mortes na família, pode ter situações graves de saúde, pode ter fome. Isso gera estresse. Mas se a gente conseguir transformar esse estresse em algo que seja com parte do ambiente de amor e de afeto, isso é a forma da criança conseguir continuar se desenvolvendo, mesmo diante de um adulto estressado. Então, acho que isso é muito importante a gente revisar. Eu acho também que, complementando assim, um pouquinho com a questão do município, que é interessante do PIN, do Criança Feliz nesse sentido, é que o visitador, quando ele está na casa e quando ele conversa com o cuidador, então ele consegue identificar também, às vezes, né, como a Mariana falou, quando esse estresse é algo tóxico e que o cuidador precisa de um cuidado em saúde mental, né, em alguns momentos, e isso vem, então, na supervisão, vem no momento, né, que a gente vai discutir sobre os casos, e isso pode ser encaminhado também para a rede. Esse é um dos papéis também nossos enquanto GTM, enquanto comitê gestor dos programas, e eu acho que esse olhar é muito importante, né, porque como a Mariana ressaltou na fala dela, toda essa questão do olhar para o cuidador e da importância de que esse adulto esteja bem para poder cuidar dessa criança, né, então acho que isso é também uma das estratégias, a gente poder ter esse olhar atento para os cuidadores durante os momentos de visita, de atendimento, para que a gente também possa auxiliar no sentido de fazer com que esse adulto consiga chegar na rede de atendimento, né, dos municípios. Isso aí. A gente pode ver, então, uma outra pergunta que também veio do município de Canoas, a Laura, que é digitadora do município de Canoas. Olá, meu nome é Laura, sou digitadora do PIN Criança Feliz de Canoas. E a nossa pergunta hoje é: qual é o impacto na saúde mental e no convívio social das crianças nascidas durante a pandemia? Não sei se uma de vocês duas quer responder, fazer algum comentário. Olha, gente, eu acho que saúde mental tem sido um tema cada vez mais importante para a nossa sociedade. Eu acho que o conhecimento está aqui e a gente tem falado muito sobre isso. A gente sabe das fases, né, de o que acontece em cada fase do desenvolvimento, desde que o bebê nasce, desde a gravidez, como a Letícia e vocês disseram, e a gente... E é esse desenvolvimento socioemocional que acontece na primeira infância, e ele cria as bases até para que você mantenha a sua saúde mental ao longo da vida, né? Então, eu acho que, de novo, está muito relacionado ao ambiente da casa, das famílias, de quem está ali, de como isso é cuidado, e é esse ambiente de estímulos que vai... e de identificação, e aí eu acho que é algo que eu trouxe na minha fala, né, das emoções, né, dos sentimentos, como é que a gente lida com elas, mas ajuda essa criança a identificar, a saber, a expressar. Isso acontece desde o nascimento, né? Então a gente tem que sempre contar, explicar, conversar. Aqui na Fundação tem um outro lema que é a conversa muda o mundo, né? Porque quando a gente
empodera todas as famílias, qualquer adulto que está com uma criança, de que ele sabe conversar, contar história, explicar, isso muda a vida e a relação da família e cria essa possibilidade de sobre lidar com emoções, que é tão fundamental, que acontece nessa fase da vida e que é a base para que a gente tenha uma saúde mental ao longo de toda a nossa vida. E aí temos mais um vídeo de Farroupilha. Oi, meu nome é Camila, eu sou visitadora do PIN de Farroupilha. Nós gostaríamos de saber quais são as novas possibilidades para acompanharmos com eficiência o desenvolvimento das crianças, visto que agora, durante a pandemia, nós não podemos mais ter o tempo de interação nas residências. Complicado, né? Sim, acho que eu posso tentar responder essa, talvez pensando na questão dos programas, né? A gente tem desenvolvido uma estratégia, assim, pelo menos para a questão dos marcos do desenvolvimento, né? Que a gente possa garantir pelo menos uma ida por mês na casa daquelas famílias que optam pela questão do atendimento remoto, porque realmente é importante a gente poder garantir para fazer essas avaliações, né? Por telefone realmente fica bem difícil, né? Isso é algo que a gente também identificou aqui, que fica, de certa forma, prejudicado. Claro que se para a família, né, isso gerar uma insegurança muito grande, a gente vai entender e vai fazer da forma que for possível, porque a gente também acho que tem que ter essa tranquilidade de que a gente está fazendo, né, dentro do que é possível, do que é viável e respeitando a cultura e, enfim, o que é mais importante para a família naquele momento. Mas a questão dos marcos são muito importantes até para que a gente possa acompanhar como que está sendo o desenvolvimento dessa criança. Então, de repente, se a família tem a possibilidade de gravar vídeo ou de que a gente possa fazer por chamada de vídeo para ver a criança desenvolvendo, né, aquelas atividades. Essas são algumas das estratégias que a gente pode pensar, né? Ou poder fazer a visita no portão e poder fazer essa avaliação, explicar que isso faz parte, então, realmente do desenvolvimento dos programas e que isso nos ajuda a subsidiar os planejamentos, né? Uma coisa que a gente sempre reforça com as famílias é que o programa ele não é um protocolo que é geral para todas as famílias, e sim respeitando a singularidade de cada família, de cada criança, e também podendo entender, né, o que é importante, o que a criança está precisando mais, se é no desenvolvimento da área motora, da linguagem, da área socioafetiva. Então, que esses marcos, e esse monitoramento, eles são essenciais para o nosso trabalho e para que a gente consiga desenvolver com qualidade, né, e realmente, né, efetivamente conseguir trabalhar para a melhora do desenvolvimento integral das crianças. Então, acho que algo um pouco nesse sentido é a gente tentar buscar estratégias que sejam possíveis dentro do contexto das famílias. Isso aí. A gente tem falado muito de visita peridomiciliar, né, que a gente tem tentado fazer. Agora, com muito frio muito intenso, talvez não dê para fazer, mas ficar no pátio, né, e fazer as atividades ali, conversar ali, sentada no pátio, quando o frio nos permitir, né, e às vezes dentro da casa, a maioria das nossas famílias mora em casa mesmo, né, e aí poder fazer talvez na própria sala, num espaço maior, onde a gente possa abrir as janelas, o uso da máscara, sempre lembrando disso, né, o visitador dá o exemplo, usar a máscara, ter um distanciamento com o cuidador, né, e poder conversar, mas com esses cuidados também, né. Vocês têm muitos elogios aqui do pessoal que está interagindo conosco, parabéns para Vanessa e Mariana pelas falas, Vanessa, parabéns a Guaíba pela forma que enfrentou a situação em meio à pandemia, pelos relatos, a Mariana esclareceu muitas dúvidas que eu tinha em tua fala, obrigado, gurias, por compartilharem conhecimento e experiência conosco, a visitadora Ângela do PIN de Cachoeirinha. Cachoeirinha é um município aqui da região metropolitana também, que deu um pontapé legal ano passado, com o PIN Criança Feliz também. E uma das coisas também que eu queria falar só é dos 11 motivos que também nós temos no nosso site também para a implantação do Primeira Infância Melhor no município, né? Então, ali a gente também traz bastante estratégias para que os gestores entendam o motivo por que é importante implantar um programa de visitação domiciliar como o PIN e o Criança Feliz no seu município, né? Não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, gurias.
tanto a Mariana quanto a Vanessa, porque a gente já está indo para os finalmente aqui, né? Já são 11h25. Não sei se vocês gostariam de se despedir. Desculpa. De se despedir. Eu tenho alguns informes depois para dar. Desculpa, pode falar, Mariana. Só agradecer você, Letícia, e todo o pessoal do PIN, a Vanessa, a Alessandra, que está aqui agora. Acho que realmente sempre uma oportunidade da gente falar e muita força para todo mundo que está nos ouvindo. Vocês fazem um trabalho incrível, maravilhoso, de ponta. A gente tem muito orgulho de poder apoiar aí na gestão do PIN, na parte estratégica, mas a gente sabe que de nada adianta, né? Toda essa estratégia, tudo isso na ponta, a gente não está com gente maravilhosa fazendo esse trabalho, que ama o que faz, que entende a potência de transformação que está fazendo, e isso é o que mais vale, porque quando a gente chega na família é que a gente vê o que está acontecendo. Então, muitas vezes eu brinco que aqui na Fundação a gente precisa ir visitar mais, sabe, esses programas, porque ajuda a gente a acalmar o nosso coração, porque às vezes a gente fica aqui só no escritório, e a gente fala, gente, mas aonde está indo isso, né? Então, acho que é um sentimento de gratidão pelo que vocês fazem, pela possibilidade de a gente estar junto e de entender melhor o que a gente faz e como faz, e eu acho que é por meio dessa união aí de forças e de parcerias e de diferentes papéis que cada um de nós temos que a gente vai conseguir mexer o ponteiro da primeira infância. Então, obrigada e parabéns. Quer falar, Vanessa? Sim, eu queria agradecer, assim, imensamente por essa oportunidade de a gente dividir um pouquinho aqui do que foi o nosso trabalho e está sendo aqui em Guaíba. Agradecer toda a equipe, né, do PIN estadual, assim, que foram imprescindíveis nesse caminho, né, nesse caminhar aqui da implantação dos programas e dessa continuidade, porque a gente está sempre nesse crescimento, nessa busca, né, de melhorar, e porque estamos nesse objetivo em comum, né. Agradecer a Mariana por essa fala, e é tão importante a gente ter dados realmente que subsidiem o nosso trabalho, né, isso qualifica muito o nosso atendimento no dia a dia, e agradecer a equipe, toda a equipe aqui de Guaíba, que são parceiros, né, imensos, assim, né, nessa jornada, nossa comunidade, os beneficiários, né, dos programas, que nos fazem ter esse brilho no olho, nos motivam muito, né, a gente tem retornos muito positivos, apesar desse tempo curto, né, de implementação dos programas, a gente vê já muitos resultados, e estou muito feliz, assim, então, por ter podido estar aqui com vocês. Ali embaixo agora está passando os contatos aqui dos programas, se alguém, então, tiver interesse em trocar experiências, a gente fica super aberto para poder conversar. Podem nos chamar em qualquer momento, a gente está aqui para isso, assim como a gente, né, nós todos vamos bebendo das fontes uns dos outros, né, das estratégias que vão dando certo, e esse diálogo, essa troca é muito importante para nós aqui. Então, queria agradecer mais uma vez, agradecer a Letícia também por todo o suporte, né, desde o convite, montar a apresentação, tudo isso. Então, queria agradecer a todos vocês. Obrigada. Obrigada, Vanessa. A gente gosta muito de estar com vocês na tela também, poder mostrar um município que está funcionando as coisas, a gente acredita nisso, né? Nessa troca também entre os municípios, assim como vocês trocaram com Caxias, né? Talvez outros municípios busquem o contato com vocês, né? Para se ajudar uns aos outros, né? A ajuda mútua é muito importante. Lembrar também que os municípios pensem no orçamento do ano que vem, então é o momento agora da gente estar pensando o orçamento do PIN para o ano que vem, né, para dar sustentabilidade para essa política. A gente precisa ter o orçamento garantido no nosso município, né, na saúde, na educação, na assistência social, para que a gente consiga manter o trabalho acontecendo ano que vem também. Eu tenho alguns informes para dar, né, para todos. Até é legal, a Mariana e a Vanessa já está conosco aqui para ouvir os informes que vão ter repercussão também para os municípios, Vanessa. Então, a gente já está concluindo o 11º edital do Prêmio Salvador Célia, né, e logo vocês vão conhecer qual é o conteúdo desse prêmio de 2021, né, o Prêmio Salvador Célia dá visibilidade, reconhece e compartilha as iniciativas realizadas pelos visitadores do PIN do Criança Feliz e os agentes comunitários de saúde da Estratégia de Saúde da Família nos municípios do Rio Grande do Sul. Então, já está no forno, o edital daqui a pouquinho já deve sair para todo mundo.
O próximo PIN Debate, né, a gente já pode fazer uma previsão, né, que o próximo PIN Debate é no dia 25 de agosto, né, então todos se planejem, botem na sua agenda, né, 25 de agosto pela manhã, das 10 às 11h30, já estamos também na produção do próximo PIN Debate, né, um tema bem interessante para todos. E um outro e último tema que eu gostaria de trazer, já estamos encerrando, né, o lançamento do caderno de adesão, implantação e implementação, produção do GTE, que vai estar disponível em nosso site, já está disponível no nosso site, né? Segundo o Mário, disse que já está diagramado e prontinho para todo mundo interagir com ele, né? Então, já está disponível. O pessoal do apoio, aí a Heloísa e o Bruninho já estão colocando nas redes, né? Onde está o caderno, para as pessoas poderem acessar e mesmo aquele município que já implantou, né? Até poder revisitar, ou aquele que está implantando, sim, vai precisar muito desse material para o passo a passo, tá? Então, vamos encerrar o PIN Debate de hoje, desta manhã. Agradeço as gurias, a Alessandra, a outra intérprete de Libras, a Chayo. Agora me esqueci do nome dela. E agradecer a todos que estavam conosco nessa manhã. E já passar para vocês também, a gente tem uma avaliação, né, que já estão colocando aí no link, Sharon, desculpa, esqueci do nome da Sharon. Já estamos passando também uma pesquisa de opinião que a gente sempre faz em todos os PIN Debates, para ver se as pessoas gostaram, se o horário está legal, se tem algum tema para sugerir. Então, a gente já está passando aí o link também da avaliação deste PIN Debate. Tá bom? Nos encontramos dia 25 de agosto, então, no próximo PIN Debate. Obrigada a todas e a todas. Tchau, tchau.